Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa coisa que a gente vê todo santo dia, mas que, vamos combinar, nem sempre a gente entende 100%. As placas de trânsito brasileiras. Pode até parecer um monte de símbolo jogado, mas olha, eu garanto que no final dessa nossa análise vai dar para ver que existe uma lógica, e uma lógica bem fascinante por trás de tudo isso. Pois é. Quem nunca passou por isso, né? Tá lá dirigindo, de repente aparece um círculo vermelho com um desenho no meio e bate aquela dúvida. Tá, mas o que exatamente eu não posso fazer agora? É um sentimento que todo mundo já teve, mas a boa notícia é que não precisa ser um mistério. E é justamente essa a nossa missão aqui: quebrar esse código. As placas de trânsito, elas não são um monte de regra solta para a gente decorar. Na verdade, elas são uma linguagem visual. Isso mesmo, com gramática, com regras próprias. E o legal é que quando se aprende essa linguagem, dá para ler qualquer placa, mesmo uma que nunca se viu na vida. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. A gente começa com o básico dessa linguagem, o feijão com arroz. Depois, vamos decifrar as ordens de não e as de sim. Em seguida, partimos para os limites, aqueles com números. Vemos como isso tudo se aplica às pessoas, pedestres e ciclistas. E no final, a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Bora lá? Bom, tudo começa por aqui. Sabe, antes de entender as frases, a gente precisa conhecer o alfabeto. E no universo das placas de regulamentação, a forma e a cor são as letras mais importantes de todas. E a base de tudo é, olha só, surpreendentemente simples. Quando alguém vê um círculo vermelho na beira da estrada, o cérebro já liga um alerta. Opa, atenção aqui, tem uma regra. Esse é o sinal universal para regulamentação. Um design feito para ser entendido numa fração de segundo, sabe? É o nosso ponto de partida para tudo que a gente vai ver a seguir. Certo? Agora que a gente já sabe que círculo vermelho significa regra, vamos adicionar um novo elemento à equação. A grande maioria das regras de trânsito diz o que a gente não pode fazer. E a forma de mostrar isso visualmente é bem direta. Então, a regra de ouro é esta. O círculo vermelho informa que existe uma regra e aquela tarja vermelha na diagonal cortando tudo, aquele ali é o grande não da história. É o sinal visual para proibido. Viu um círculo vermelho com uma tarja no meio? Significa que alguma coisa ali não é permitida. Simples assim. E aqui a gente vê isso na prática. Olha como a regra funciona direitinho. Nos dois casos, temos o círculo e a tarja de proibição. A única coisa que muda é o símbolo no centro. Uma seta para a esquerda, proibido virar à esquerda. Seta para a direita, proibido virar à direita. A gente não precisa memorizar duas placas. A gente aprende a ler a mesma regra com palavras diferentes. Ah, aqui a linguagem fica um pouco mais sutil e é super importante. As duas placas proíbem estacionar, certo? Mas olha a diferença. Uma taxa só sobre o E significa proibido estacionar, mas uma parada rápida para alguém descer ou subir geralmente pode. Agora, a cruz, que são duas tarjas, é muito mais restritiva. Ela significa proibido parar e estacionar, ou seja, nem aquela paradinha rápida é permitida. Uma pequena mudança visual que faz uma diferença enorme na regra. E essa mesma gramática visual vale para um monte de outras situações. A lógica não muda, é sempre a mesma. Círculo vermelho, tarja de não pode e um símbolo no meio que mostra exatamente o que não pode ser feito. Seja proibir um retorno, uma ultrapassagem, a circulação de caminhões ou até usar a buzina. Depois que se entende essa estrutura, a mensagem fica muito clara. Ok, a parte do não a gente já pegou. Mas e quando a placa quer dizer o que a gente deve fazer? O que será que acontece quando a gente tira aquele elemento de proibição? A lógica é de uma simplicidade genial. Se a tarja diagonal significa não, a ausência dela vira o jogo. O círculo vermelho continua ali, significando regulamentação, mas agora é uma ordem, uma obrigação ou até uma permissão. A mensagem muda completamente. E aqui temos alguns exemplos de ordens diretas. A placa de dê a preferência tem aquele formato único de triângulo invertido para ser fácil de reconhecer. Mas outras, como siga em frente ou vire à direita, usam o nosso já conhecido círculo, só que sem a tarja. A seta não está mais proibida, ela virou um comando. Ela está dizendo, é para seguir por aqui, obrigatoriamente. Essa comparação aqui é perfeita para entender. Olha só, à esquerda o E de estacionamento com o corte da tarja. Proibido. À direita o mesmo E, mas limpinho, sem a tarja. Permitido. A mensagem muda de não estacione aqui para aqui é um lugar onde se pode estacionar.
Muitas vezes, claro, com algumas regras de horário ou pagamento, mas a remoção daquele detalhe inverte o significado da placa. Vamos em frente. Agora vamos ver como essa lógica toda se aplica aos números. Muitas regras não são só sobre sim ou não, mas sobre até quanto. São os famosos limites de velocidade, peso, altura, largura. Começando pela mais famosa de todas, né? O limite de velocidade. O círculo vermelho está ali para dizer que é uma regra, uma obrigação, e um número no centro. Bom, esse é o limite máximo, em quilômetros por hora. É direto, é claro, não tem como ter dúvida. 80 significa que a velocidade máxima permitida naquele trecho é de 80 quilômetros por hora. Ponto. E aqui tem um truque visual que é simplesmente genial. Como é que a gente sabe se o limite é de altura, de largura ou de comprimento? É só olhar para as setas. Se as setas estão na vertical, apontando para cima e para baixo, a placa está falando da altura máxima permitida. Agora, se as setas estão na horizontal, de um lado para o outro, ela está se referindo à largura máxima. É um atalho visual que simplifica tudo na hora. Mas claro, as regras da rua não são só para carros. O sistema todo também se aplica a pedestres e ciclistas. E o objetivo é sempre o mesmo: garantir a segurança de todo mundo que está compartilhando a via. E olha só como os mesmos princípios que a gente aprendeu se repetem aqui. O desenho de um pedestre com a tarja diagonal? Claro, proibido o trânsito de pedestres. O mesmo desenho, mas sem a tarja e com uma seta, vira uma ordem: pedestre, ande pela esquerda. A mesma lógica se aplica perfeitamente para as bicicletas, seja para indicar uma área de circulação exclusiva, com aquele fundo azul, ou para determinar o lado certo da via. O código funciona para todo mundo. E assim, peça por peça, a gente vai montando o quebra-cabeça. O que antes parecia uma coleção de símbolos sem conexão, agora se revela como um sistema. Um sistema bem lógico e consistente, na verdade. Essa tabela aqui é como se fosse a nossa cola para ler a estrada. Ela resume tudo. Círculo vermelho é uma regra. Colocou uma tarja? Vira proibição. O fundo azul geralmente indica uma obrigação ou uma informação importante. E o símbolo no centro, ele sempre diz sobre o que ou sobre quem é a regra. Com isso em mente, qualquer pessoa tem a ferramenta para decifrar a maior parte das placas de regulamentação por aí. E no final das contas, a grande sacada é essa. O objetivo nunca foi decorar dezenas e dezenas de placas. Foi aprender o sistema, a gramática por trás delas. Porque agora, ao dar de cara com uma placa nova, não precisa mais ter pânico. É só olhar os elementos, o círculo, a tarja, o símbolo e simplesmente ler a mensagem. E isso nos faz pensar, não é? As placas de trânsito são só um exemplo de uma linguagem visual criada para uma comunicação rápida, universal. Mas que outros códigos, outros sistemas que a gente nem percebe organizam nosso dia a dia? Desde os ícones na tela do celular até os símbolos nas etiquetas de roupa, o mundo está cheio dessas linguagens secretas, só esperando para serem decodificadas.